Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou iniciar como o nosso amado irmão Silvio inicia os seus vídeos, falando assim porque eu não sei o horário que ele vai ser veiculado na plataforma. Hoje eu estou recebendo aqui a visita do ilustre Josué Augusto e o nosso amado Atalaia Silvio. E nós hoje vamos recomeçar novamente as informações necessárias ao nosso povo. Eu digo assim o nosso povo porque nós pertencemos a um segmento em que, infelizmente, está muito desgastado. E também quero iniciar com um fato recente na Igreja Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, um congresso de jovens, onde os jovens ficaram num espaço muito apertado, muito curto, e alguns desmaiaram e ficaram numa situação difícil. Isso aí, inclusive, Josué, foi um vídeo veiculado em todo o Brasil. E esses jovens, muitos deles, reclamaram pela construção do megatemplo, porque já não suporta, não comporta mais aquele templo a quantidade de membros. Logicamente que existe o terreno, existe o dinheiro já arrecadado, inclusive lançado num projeto para a construção de 380 milhões de reais. No entanto, esse projeto, Josué, não sai do papel. E hoje, os jovens estão pleiteando exatamente essa construção. Por quê? Existe terreno, existe o dinheiro. Por que não começar? Então, isso é um questionamento feito não por mim, feito pelos próprios jovens. Você sabe que o jovem é a força da igreja. Os idosos servem para a manutenção, para o pagamento de dízimos e ofertas. Mas os jovens é a força, é a vida jovem, é o futuro da igreja. E quando os jovens começam a se mobilizarem, os jovens começam a articular e fazer os pleitos que realmente favorecem a membresia, meu amigo, ninguém segura. Viu, Silvio? Ninguém segura. É o que os jovens estão pleiteando hoje. Hoje eles querem um templo prometido, feito maquete, exposto. Eles querem esse templo, exatamente por conta da situação que aconteceu recentemente. Então, eu vou iniciar por Josué, falar sobre isso, e em seguida, Silvio. Fala aí, Josué. Essa reivindicação da juventude se dá, doutor Miguel, Silvio. Primeiro eu queria dar boas-vindas aqui ao reverendo Silvio, né? Tanto tempo ausente, o pessoal cobrando ele, não é? Me encontravam nas diversas atividades do dia a dia. Cadê o Atalaia? Cadê o Silvio? Diga a ele que a gente está com saudade dele. Eu sempre dizendo, ele está bem, vai aparecer. Mas aí está Silvio aqui. Doutor Miguel, veja só, o senhor falando aí, e eu pensando aqui, né, o que esse modelo que a Igreja Assembleia de Deus hoje instituiu e insiste em manter, ele é insustentável, né? Porque uma administração muito centralizada, é certo, vai construir um megatemplo, vamos supor que ele construa o megatemplo, mas vai chegar um ponto que também vai ficar pequeno. Então, eu acho que deveria haver era uma descentralização do poder central, dando liberdade aos diversos setores. A igreja é madura, os obreiros são maduros, se bem que essa safra de obreiros eu acho que de 15 anos para cá, principalmente, são homens neófitos, não é? Não dados àquela palavra grave, ao peso do comportamento, do proceder, e são muitíssimamente dependentes do gestor Ailton José Alves, mas isso exatamente por conta do modelo. Então, essa reivindicação da juventude de construir um megatemplo, eu acho sim, a Igreja Assembleia de Deus hoje ela já tem condições de fazer a descentralização e fazer outro tipo de organização de tal forma que sirva para o bem do próprio povo e da disseminação do Evangelho de Jesus. Fala agora, Silvio.
Olá, bom dia, gente. A paz do Senhor a todos. Prazer, doutor Luiz, em receber o seu convite, em rever o nobre Augusto, a nossa amiga, enfim, a todos, que Deus possa abençoar. Com relação ao que o doutor Luiz perguntou para o nobre Josué, a questão da descentralização, eu acho isso muito improvável que aconteça. Por quê? Porque a pessoa que tem aquele espírito centralizador, egoísta, ele não vai permitir que, por exemplo, haja um congresso desse porte em outra igreja. Por quê? Porque ele quer ser visto. Tudo ali se o nosso pastor mandar, eu faço, segundo a ordem do nosso pastor, eu vou orar. Não existe isso em lugar algum. Então, com relação a esse grande templo, eu trouxe uma novidade. Veja bem o que acontece. Eles arrecadam dinheiro e eles têm uma finalidade. Vou só contar um exemplo que eu não contei ainda em nenhum vídeo. E vou dar o nome agora aos senhores, porque eu estou sempre bem acomodado onde estou. Eu não gostaria de estar... Não gostaria não. Eu, na verdade, não gostaria de estar trazendo essas denúncias. Não é, doutor? A gente faz por necessidade, não por gosto, por prazer. A gente vai porque as pessoas precisam conhecer a realidade. Então, o que acontece? Observe, lá em Amaragi, eu denunciei. Os senhores sabem, quem assiste meu canal sabe que eu denunciei, e eu tenho provas do desvio de recursos da cidade de Amaragi, com a anuência, com o conluio do senhor Ailton José Alves, o senhor Samuel Oliveira e o senhor Simas Dias. Esses homens juntos, eles participaram dos desvios. E o que acontece o pastor, e agora vou dizer o nome, tá certo? Pastor Antônio Alves, eles foram para lá e quiseram que ele permanecesse lá, mesmo depois de eu mostrar as provas. O senhor está entendendo? Existe o genro do pastor, e aí eu digo, por isso que o senhor Ailton está envolvido nesses desvios, porque o genro do pastor, isso que eu nunca disse, e vou dizer agora, o genro do pastor, que hoje salvo engano, evangelista Elton, onde ele estiver, tenha cuidado com esse rapaz. Porque ele dizia, primeiro ele me ameaçou, mas eu já passei dos 60. Agora, para mim, o que vier não tem problema. Minha vida está na mão do Senhor. Você está entendendo? Eu não tenho medo da morte. Se eu morrer, minha esposa fica, graças a Deus, com uma boa aposentadoria e eu vou morar com o papai. Então, não tenho medo. Eu quero que ele diga que isso que eu estou dizendo aqui é mentira. Porque se ele disser que é mentira, eu movo um processo contra ele e ele vai pagar. Porque, veja bem, o Elton disse que todos os meses o pastor Ailton elogiava a prestação de conta de Amaragi. Ora, como é que há um desvio, isso reiteradamente, e a pessoa diz que, parabéns, a igreja de Amaragi é um exemplo. Como pode ser isso, se eu descobrir um desvio? Então, o senhor Ailton é o cabeça de tudo isso. O seu Samuel Oliveira, que quem vê a parte externa pensa que é um crente, não é. Porque quem é crente não admite esse tipo de coisa. Então, eles fizeram isso. Agora, observa uma coisa, excelente Josué e doutor Luiz. Eu digo isso, provo, ele nunca moveu uma ação contra mim. Agora, moveu uma ação contra mim, pelo dó que não fui eu que fiz. E nós vamos até o final. E eu vou provar ao povo que eu não fiz, que eu sou inocente, e ele vai ter que reparar o dano. Entendeu, doutor Luiz? A gente vai até o fim. Porque eu provei, eles foram lá, se organizaram, gritaram comigo, e eu provei que realmente, e o pastor disse, a minha casa foi feita com dinheiro da igreja. Ou não, senhor Ailton? Apropriação, né, irmão Silvio? Exato. E eu sei onde é a casa, inclusive fiz um vídeo. Então, é ou não é, senhor Ailton? Foi o senhor ou não foi? Que mandou lá o povo lá para fazer o arrumado. E ficou realmente feito, doutor Luiz. O problema é que depois a gente descobriu, alguém jogou panfletos nas ruas
E ainda lembro o título do panfleto, a gangue de Água Preta, que vieram de Água Preta, tanto o pastor Antônio quanto o Elton, a gangue de Água Preta ataca em Amaragi. Depois disso aí começou. Eu já tinha saído lá, nem para outra reunião fui. Mas o Ailton foi lá dizendo que preferia ver o pastor morto a ter que tomar aquela decisão. Decisão que eles não tomaram. O senhor está entendendo? Decisão que eles tomaram. Então são pessoas, eu vou dizer aqui, o senhor Ailton Júnior, o senhor Simas Dias, o senhor Samuel Oliveira, são dissimulados. Agora, tentem, eu queria, doutor, que eles movessem uma ação contra mim, para dizer que estou injuriando, caluniando, mentindo contra ele. Ele não vai fazer isso, porque ele sabe que eu tenho provas. Entendeu? Então, como é que esse povo pega o dinheiro? E eles, doutor, eu ainda publiquei um vídeo onde a máquina estava escavando o lugar e alguém de lá da igreja dizendo assim, agora o grande templo vai iniciar. E isso faz muitos anos. E até agora, meu nobre, nada. Lá em Amaragi, inventaram de demolir uma igreja e os desvios lá foram grandes. Agora eu pergunto, essa prática vem acontecendo? Eu pergunto ao senhor Ailton, o senhor não presta conta do que entra, do que sai, para onde sai? E o senhor sabe que tem que fazer isso. O pastor que não faz isso, ele no mínimo peca por omissão. Então teria que ter o culto administrativo onde o povo soubesse para onde está indo esse dízimo. Dízimo não é para comprar cobertura, aquela cobertura, lembra? Cobertura que hoje vale em torno de 1 milhão, meu nobre Josué. Como é que o camarada nunca trabalhou na vida? O senhor Júnior, Ailton Júnior, trabalhou em que aquele rapaz? Entendeu, meu nobre? Trabalhou em que para ter um apartamento aqui? Eu trabalho que nem maluco. O meu dinheiro não dá nem para pagar um aluguel aqui, de mensal daquela cobertura. Aí a pessoa nasceu ali, criou-se ali e de repente fizeram pastor e aí ele tem uma cobertura. Isso é o que a gente tornou público. Mas e as contas? Um dos patrimônios. Um dos patrimônios, porque o senhor foi lá em aldeia e mostrou aquilo tudo ali. Quer dizer, isso é evangelho? Gente, pelo amor de Deus, acordem para a vida. Quando você é dizimista, cobre transparência. Agora eu estava pensando, meu nobre, uma pessoa de salário mínimo, ele ganha 12 salários mínimos por ano, correto? Não ganha. Ele ganha 10 em alguma coisa, porque um ponto em alguma coisa sai para a igreja. Não ganha 12, reverendo. Agora, a pessoa fazer isso, levar como estavam levando, levar ceia com o carnê, com o talão para o aposentado, porque a igreja vive dos aposentados, porque são pessoas sem muito esclarecimento. Exploram isso. Não sabe que no Velho Testamento essa prática não era válida para quem não tinha propriedades. Então, infelizmente, eu vou estar sempre à vontade. E outra coisa, próxima denúncia contra esses homens, eu não vou temer, eu vou fazer na frente do Templo Central, respeitando limites. Exatamente. Respeito o limite, mas eu vou lá. Se alguém tiver denúncia, comprovadamente, tiver documentos, me diga, porque eu vou respeitar a distância e vou fazer na frente do Templo Central. Eu quero ver o que é que vai acontecer. Porque eu estou na via pública e eles não vão poder fazer nada. Mas deixo aqui meu recado. Tenham cuidado com esses homens. Simas Dias, Samuel Oliveira, pastor Ailton, esses homens podem ser grandes comerciários da fé. Comerciantes da fé. Pastor, infelizmente, não são. Verdade. Silvio, eu queria alertar o pessoal que está nos ouvindo agora que passou um episódio com você lá no Templo Central em que você sofreu agressividade dos seguranças lá do pastor Ailton. E realmente isso aí foi publicado, foi veiculado e todos tiveram conhecimento. Inclusive, acessaram, tomaram o seu celular e você teve que retomá-los e sobre agressões. Isso. Realmente foi um ato... Isso na parte externa do templo. Então veja a que ponto. E outra coisa. Do limite, né? Exatamente, veja bem. E a própria igreja, a Assembleia de Deus, paga a uma empresa de segurança, tá certo? Em torno ali de 60 seguranças. Isso através de uma fortuna. Exatamente para fazer esse tipo de coisa. Mas entrando na sua deixa, Silvio, que você falou sobre esses pastores,
Eu quero te dizer que a nível nacional, existem pastores que estão realmente praticando coisas horríveis, Josué. Horríveis. A gente tem relatos, Josué e Silvio, de pastores praticando a pedofilia, praticando estupro. Isso aí a nível nacional. E a gente fica até estarrecido porque, recentemente, numa reportagem em São Paulo, 8 igrejas foram abertas, 8 igrejas evangélicas foram abertas para lavagem de dinheiro de uma facção criminosa. Veja a que ponto. Por quê? Porque não se paga, não se tem nenhuma fiscalização e a coisa corre frouxa mesmo. Então é uma situação que preocupa porque era um segmento até então restrito a um gueto. Os evangélicos eram assim, eram aqueles bodes, aqueles... Hoje a coisa tomou uma proporção que quebrou essa linha divisória e virou antro de bandidos, antro de corruptos. Eu posso assim dizer sem medo de errar. A gente vê como exemplo a igreja de Flor de Lis, lá no Rio de Janeiro. O retrato é isso, as igrejas evangélicas estão praticando aquilo. Todo tipo de promiscuidade. A gente também tem alcançado isso aqui no nosso estado. Pastores em adultério, pastores praticando toda sorte de coisas erradas. O pessoal vem me denunciar, eu digo, assine que eu publico, mas ninguém quer dar a face, com medo da direção da igreja. Há relatos de presbítero que pegam no seio de meninas de 13 anos. Isso aí é abuso sexual. Os pais ficam com medo de denunciar. Aí vem dizer, a gente não tem poder de polícia. O que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo é denúncias. Então, Silvio e Josué, a gente está vivendo tempos terríveis. E, por acaso, alcançando a igreja aqui no estado de Pernambuco, porque você sabe muito bem, isso aí não é fato oculto nem sigiloso, a questão da rachadinha dentro do seio da igreja. O Ministério Público denunciou, fez representação, houve a confissão da rachadinha. E a igreja ainda continua, os membros continuam naquela ilusão de que a direção é uma direção ungida, ninguém pode tocar nesses homens. Desse jeito, praticando esse tipo de coisa que você relatou agora há pouco, Silvio. E a gente tem que ficar calado diante disso? Não. Agora, os jovens é que vão tomar essa frente, Josué. Os jovens é que vão, com a força deles, vão vencer tudo isso e vão para cima. Já estão reivindicando, Josué, em grupos, já a construção desse megatemplo que a gente vinha lá atrás denunciando. Então, os jovens estão sentindo a necessidade disso, de reclamar da administração. E a gente vê coisas erradas na administração. A gente vê salários exorbitantes de pastores. A gente vê a prática de coisas ilícitas por parte de pastores. E a gente, simplesmente por denunciar, você, Silvio, sabe muito bem, quantas ações criminais e cíveis o grupo de críticos responde. Porque em toda sociedade, em todo agrupamento social, religioso, tem que haver crítica, é o direito da liberdade de expressão, de você criticar. Não é isso, Silvio? Então, quem criticar sofre ação. Então, o pessoal tem medo. O pessoal tem verdadeiro pavor, Silvio. O pessoal me denuncia, aconteceu. Mas peraí, vocês têm que dar a cara. Venha, assine, porque ninguém quer assumir. Tá entendendo? A gente aqui simplesmente é um canal. O canal de Josué, o canal de Silvio, simplesmente faz denúncias. Quando existe, doutor Miguel, esse afugentamento das pessoas que têm um olhar crítico, é sinal de que muita coisa errada tem. Isso em qualquer grupo. Aproveitando quando o reverendo Silvio estava falando aqui, porque nem tudo a gente denuncia, até porque não tem tempo, é muita coisa, tem outros afazeres. E um caso que, inclusive, está na justiça porque a irmã processou a igreja porque foi agredida lá na frente, ou seja, nas dependências, diferentemente do reverendo Silvio, que foi externamente, mas nas dependências do templo central, e ela processou a igreja. O senhor está à frente desse processo.
E um irmão que foi testemunha, porque inclusive essa menina parece que foi empurrada, o irmão, houve lá, né, a turma do deixa disso, mas houve até agressão física. E ele passou um WhatsApp para mim na época e disse que o vice-presidente da igreja, Samuel Oliveira, ligou para ele antes da audiência, porque ele foi arrolado como testemunha, e disse para ele, olhe, você sabe, você não pode depor contra a igreja, mas se você foi arrolado, veja, faça uma maneira de não denunciar, não dizer tudo o que sabe. Olha que absurdo. Então, se esses homens procuram esconder os fatos, não é, ilícitos dentro dessa igreja, e acontece isso aí, doutor Miguel. Agora, uma coisa também que o senhor falando, que me parece que a divisória, né, entre o evangelho genuíno que se vivia e o evangelho misturado, parece que essa divisória, ela hoje está muito tênue e misturada de tal forma que é difícil você perceber essa divisão, não é verdade? Isso porque a gente sabe que existem maus pastores, existem maus pregadores, maus intencionados, fundam a igreja, todo mundo sabe disso aí. Agora, eu acredito e a responsabilidade é única e exclusivamente de pastores. Eu falo da minha igreja. Porque cabia a eles ser duros, não com uma imposição material, punição, segundo a visão administrativa que ele tem, mas preservando os conceitos e preceitos apostólicos e manter a sã doutrina, punir quem saísse da rédea, da raia, e manter ali a divisória plena, porque a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e não servem. Mas hoje está difícil se ver essa diferença exatamente porque os atalaias, que não é você, porque eu li um versículo na Bíblia e nunca mais que eu achei esse versículo, que diz assim, olha, em se havendo vir o inimigo, aquele que estiver na torre de vigia deve gritar com grande grita, para que o contingente, pelotão de defesa, parta para defender os interesses da comunidade, da cidade. Agora imagina se esses atalaias estiverem dormindo, malcomunados com o mal, com segundas intenções, o pessoal que está na base esperando, né, uma defesa, um posicionamento desses atalaias, serão surpreendidos, aí fica essa balbúria, de tal forma que hoje é difícil você encontrar uma referência na nossa igreja, porque pode ter de lábios, mas de obras e de fato, pelos seus atos, pelos seus frutos, eles demonstram que não merecem a confiança da igreja. Primeiramente porque são submissos ao homem, com tantos indevidos comportamentos, denúncias, ilicitudes, uma série de coisas, e eles continuam dizendo que esse homem é santo. Então, qual a confiança que uma membresia que tem como endereço os céus pode ter nesses homens? Aí fica difícil. Quando se levanta um grupo, como aqui em Pernambuco, que somos nós, que pautados na verdade, na lisura, na Bíblia, nos bons princípios e naquilo que a gente aprendeu, a gente alerta ao povo. Nós, antigamente, éramos tidos como filhos do diabo, estávamos nos levantando contra a direção da igreja. Hoje, quando a gente deixa de denunciar, passa um pouco de tempo. O pessoal fica sentindo falta. O pessoal sente falta porque descobriram e sabe que há a grande necessidade, reverendo, de uma grande reforma. Não sei, eu vou falar aqui de Pernambuco. Compreendeu, doutor Miguel? Então, se a gente que denuncia, há muitos membros, né, e até pessoas do ministério, tem, vamos dizer assim, eles se furtam de nos apoiar abertamente, mas eles sabem que a gente fala a verdade e que está errado. Mas por conta de diversas situações, eles se omitem. Agora, a membresia,
também é responsável. Se tem zelo, se é diligente, se quer uma igreja firme que vá morar no céu, tem que se opor a essas coisas, doa a quem doer, porque a responsabilidade de crente não é com coisas materiais. A Bíblia diz que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo, do Evangelho. E embaixador cuida de coisas do seu país. E a partir do momento que a membresia, doutor Miguel, vê todas essas coisas erradas e diz, entrega a Deus, Deus vai tomar de conta. Eu acho isso é um descompromisso fora do comum e que estão contribuindo para que essa diferença entre quem serve a Deus e quem não serve caia, se dilua totalmente. Então, a membresia também é responsável por essa situação que o Evangelho está hoje em dia. O reverendo Augusto... Olha, eu sou vereador, viu? Pegando sua deixa, veja bem, a membresia, ela geralmente, ela reflete a liderança. Aí eu pergunto ao senhor, quem é hoje a liderança? Quem é hoje uma referência na direção da IADP? É lamentável. Procure uma. Não temos. Tem alguma referência? O vice-presidente, que hoje é vice-presidente, que tem aquela maneira de se dirigir ao público, a assembleia de crentes, aquela maneira assim que eu considero até... Assim, né, me permita a expressão, um desrespeito, né, porque trata como criança, pessoas alienadas. Não é uma mensagem autêntica, mas aquela coisa querendo que repita a frase. E, irmão, aquele negócio do modelo de 1960. Eu disse agora que ele chega, o irmão vai fazer uma denúncia com provas na justiça e ele pede, segundo o depoimento do irmão, que ele não denuncie o que sabe. Então... qual é a referência, meu amigo, que a gente tem hoje? Mas é isso que eu estava dizendo, não existe referência. Olha, as referências, eu vou dizer, as referências que é o pastor Ailton, que é o Samuel Oliveira, que é o Simas Dias, essas referências eu as desmascarei. Eu provo que são irresponsáveis e dissimulados, estão envolvidos no desvio de recursos dos dízimos dos fiéis ali em Amaragi. Isso é apenas um fato. Isso é um... que desaprova. Isso, e que eu descobri. Agora eu pergunto, quem tem coragem de chegar junto ao seu pastor e diga assim, eu sou dizimista, eu quero saber para onde está meu dízimo. Mas a geração dos jovens... Ele disciplina, não é? Ele disciplina. Mas essa geração, reverendo, que está surgindo agora, ela vai chegar a um ponto de dizer, se não houver prestação de conta, eu não dou dízimo. E com razão. Para quê? O povo é que tem que administrar dízimo. É o povo, não é uma pessoa só. É o povo que precisa fazer isso. Então, se não tem referência, então o povo vai seguir quem está na frente. E quem está na frente está comprometido com o pecado. Não serve como modelo. Não serve como modelo. Exemplo. Eu não quero ser um homem desse. Eu não quero. Eu sou um pecador. Pela misericórdia de Deus, fui alcançado, transformado, mas não me compare a um homem desses. Deus me livre. Eu não quero ser comparado a pessoas que se juntam para desviar recursos de igreja. E eu digo isso 10, 20 vezes e ele não aciona a justiça, doutor Luiz. Nem vai acionar. E eu querendo que ele acione, porque eu queria vê-lo. Eu queria perguntar alguma coisa diante dele, para ver o que ele ia fazer. Diante do juiz. Diante do juiz. Eu queria perguntar, por que o senhor fez isso? Por que o senhor permitiu? O senhor sabia de tudo. Porque o genro do pastor... Vou dizer mais uma vez, é outro que hoje ocupa, salvo engano, ele é pastor, evangelista em algum lugar. Então, digo mais uma vez, onde esse rapaz estiver, tenha cuidado. Porque foi ele que disse que o pastor Ailton elogiava as finanças. Ora, se o pastor Ailton elogia uma igreja onde eu provei desvio de recursos, imagine quantos lugares existem esses desvios. O senhor está entendendo? Então, o povo hoje precisa
ter como referência pessoas simples, pessoas que carreguem consigo os traços de Cristo. As marcas de Cristo. Está entendendo, reverendo? Verdade. As marcas de Cristo, não mais pelo vestuário, porque pessoas que olha, fulano é desse jeito, Prega bonito, tem uma boa aparência. não resolve o problema. E cita várias versões da Bíblia. Aquele português rebuscado, meu irmão, mas de conteúdo espiritual Nada. é zero. É zero. E eu queria aqui lançar um convite ao senhor Ailton. Me chame no Templo Central, senhor Ailton, para eu dizer o que estou dizendo aqui, e eu vou sozinho. Me chame no Templo Central para eu dizer o que estou dizendo aqui, que o Senhor sabia de tudo que estava havendo. E mesmo assim, o Senhor elogiava o secretário, o tesoureiro e o pastor. E além disso, ainda levou o material da igreja para a casa dele. E de tudo isso o Senhor sabe. Então, para mim, o Senhor pode ser santo para quem quiser. Para mim, não, porque eu conheço a sua índole. Eu descobri que, na verdade, o Senhor é. Então, doutor Luiz, reverendo, eu estou à disposição de entrar sozinho. Eu não preciso de ninguém, doutor. Eu só quero que ele diga, presbítero Silvio, vem aqui dizer o que o senhor disse lá. Não pode expressar. Eu vou dizer exatamente aqui. Então, por favor, me chame ou me acione na justiça, porque o senhor me acionou pelo um hot dog que eu não fiz. E que eu vou ganhar. Irmãos, eu vou ganhar. Agora, pena que eu vou ganhar esses danos através de recursos da igreja. Quem vai pagar por esses danos é a igreja, não é ele. Entendeu, doutor Luiz? Conhecimento, Silvio, inclusive, como você sabe, e Josué, eu participo da defesa de alguns irmãos, dentre vocês, outros irmãos também, que me procuram, certo? Me pagam, e eu, como advogado, tenho que fazer essa defesa. E dentre essas audiências que eu participo, teve uma que me chamou muita atenção, Josué. Foi uma audiência em que o pastor presidente disse em audiência, de uma forma bem célere, que ele assinava documentos sem saber o seu conteúdo. E conteúdo este que gerava prejuízo financeiro para a igreja. Porque imoral. eram documentos que davam direito à igreja entrar com ações contra as pessoas como forma de perseguição, que foi o caso de Giovanni, junto à corregedoria do TJPE, foi o caso de outras pessoas também, e quem sofre o prejuízo? A igreja. A igreja foi condenada agora recentemente a pagar uma indenização a um irmão que, após quase 70 anos de comunhão com a igreja, ser proibido de ingressar para assistir um culto. Isso gerou prejuízo. Agora, como? A igreja poderia proibir um membro de assistir o seu culto. Isso foi provocação do presidente. No entanto, quem respondeu e quem pagou? A igreja. Quer dizer que a grande membresia, Silvio e Josué, não sabe desses detalhes. Não sabem que então estão apenas alimentando o ego dessa direção caída. É uma direção caída, eu posso assim dizer. Mas, e como obediência, continuam pagando os seus dízimos para manter esse tipo de descontrole, onde o presidente diz que assina algo sem ler. Como é que o senhor assina? É muita coisa, eu não vou ler. Veja que coisa absurda. E diga-se assim, doutor Miguel, explicando que um documento que ia para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para a Corregedoria. Ele diz que não sabia o conteúdo. E outra, se fosse uma coisa que trouxesse implicação para ele, a responsabilidade era dele. Mas para essa instituição de 100 anos, de mais de 100 anos, um homem à frente da igreja... O cara coloca o nome da igreja. Coloca o nome dessa instituição, levando todo o histórico, né, todo o pastorado anterior,
e os futuros, porque ele vai deixar esse abacaxi aí, compreendeu? Ele não é eterno e vai embora. Então, são pessoas assim, doutor Miguel, que têm contribuído, é lamentável dizer, mas essa é a realidade, para que, e outra vez vereis a diferença entre os que servem, tem que haver diferença. Igreja não são aqueles que foram chamados para fora e porque continuam a direção com as mesmas práticas e até pior, porque tem gente lá fora, cidadãos honestos, que são incapazes de praticar o que se pratica nas escondidas nessas administrações de igreja. O reverendo, interessante, sabe o que é? É porque eles prezam, eles fazem digamos assim, eles criam uma imagem da intocabilidade do nome IADPR. Então, ela é imaculada, a IADPR. Não estou dizendo a Igreja de Deus, estou dizendo a IADPR. Ela é imaculada, ninguém pode tocar. Quando a gente toca no assunto, ele aciona por quê? Porque eles mentiram, eles criaram, difamaram a IADPR. Quando eles fazem alguma coisa errada, aí não foram eles, foi a IADPR. O senhor está entendendo a contradição, coisa de quem realmente é muito esperto? O senhor está entendendo, doutor Miguel? Como é que eu defendo uma coisa e depois, quando eu pego uma bomba, eu jogo para a mão daquela coisa? Eu não estava defendendo? Então foi o que ele fez agora. Então, foi a igreja, não foi fulano, foi a igreja que fez isso. Então, gente, vamos prezar, proteger essa instituição e não fazer responsabilidade com as gerações futuras. Está entendendo, reverendo? Então, eu não acredito nessa administração, ela vai passar, tá certo? Ela vai passar. Espero que não inventem de colocar amiguinhos, né? Mas que o povo cobre uma eleição limpa, uma eleição livre, para que os membros decidam o que fazer. E esse Davi agora está escondido, viu? Porque com as certeza, nossas vistas a gente não vê, não. Não tem, não. Ô, Josué, outro detalhe também muito importante, Silvio, é que para fazer esse tipo de acionamento, a igreja, como instituição, certo, contratou 2 escritórios, que eu não vou nominar os nomes aqui, são 2 dos maiores escritórios aqui do estado de Pernambuco, e por que não dizer do Brasil, para você ter ideia. Um dos membros da igreja, que eu também não vou dizer o nome, me procurou e se sentiu incomodado, dizer, poxa, a igreja tem vários advogados, por que contratar um escritório tão caro? E entrou na justiça querendo acessar esses contratos. E a justiça determinou que esses contratos fossem apresentados a esse membro. Então, está no embate. Está no embate porque eles não querem. Eles recorreram, não querem de modo algum apresentar. Por quê? Certamente a cifra é muito alta. Agora, para que esse escritório, tendo advogados inúmeros na igreja? Pastor, e com ainda. Deixa eu fazer uma colocação. Isso é dinheiro, digamos assim. Digamos que ele pague 1 milhão mensal, mas aí eu me pergunto, eu posso acreditar que ele realmente pague só 1 milhão? Aí eu pergunto, senhor Ailton, não existe porventura alguns desvios? Porque aí tudo é possível. Lá foi possível fazer isso. Está entendendo, doutor? Então, a questão é, o senhor está falando da questão legal, e eu estou falando dos desvios, da corrupção, que ele foi o chefe, o cabeça lá em Amaragi. Está entendendo, doutor? Então, esses são os problemas que a IADPR, uma instituição maravilhosa, está sofrendo na pele. Infelizmente, é necessário, eu estou falando agora para os membros, é necessário os membros tomarem esse conhecimento. Saberem do que realmente está acontecendo na administração. Para você ter ideia, Silvio e Josué, eu, como advogado, fui acionado por um dos asseclas, eu digo assim, asseclas, e é o presbítero da igreja, certo? Fui acionado na OAB pela incomodação da direção, pelas inúmeras defesas que eu estou fazendo. Então, eles se sentiram incomodados com o meu trabalho e chegaram a acionar a OAB. Eu estou respondendo um processo administrativo que corre em segredo de justiça, mas foi feito a mando da direção. Para quê? Para tentar me calar,
tentar impedir que eu faça a defesa de algumas pessoas. Então, você veja até a questão pessoal, profissional, ele tenta fazer com que se impeça que se continue dando o suporte profissional a essas pessoas, porque essas pessoas até então estavam sem defesa processual. Então, o escritório, como vocês sabem, é composto de vários advogados e eles conseguiram ajuizar uma representação junto à Comissão de Ética da OAB por conta disso. Aí mencionam lá vários processos que eu trabalho e dizendo que eu faço parte de um grupo. Eu não faço parte de um grupo. Eu sou advogado de um grupo de pessoas que criticam com fundamento a administração da igreja. Quer dizer que até isso eles tentam calar por conta de Josué e Silvio. Você já sabe do poderio que esse homem tem. Ele chegou diante de um juiz, você viu ele dizer que é amigo pessoal do governador, que é um homem que a soberba transbordou naquela audiência. Então, a gente está diante de um caso que é necessário a membresia tomar conhecimento e deixar de pagar o dízimo. Porque, Josué, mexendo no bolso, esse pessoal vai cair. Doutor Miguel, o presidente dessa igreja, dessa instituição, já está com quase 70 anos. É isso. Segundo alguns depoimentos, aceitou o evangelho novinho, teve muita dificuldade, promessas de Deus. Quer dizer, nessa idade era para estar coroado de honras não impostas, não fingidas, não hipócritas, mas pelo serviço prestado segundo os princípios éticos, morais, bíblicos, e de tal forma que a honra fosse devidamente merecida. Mas 70 anos já é uma idadezinha que a pessoa vai ter, assim, né? Já tem definido o curso dele em todas as ramificações da vida. E na igreja, se você fizer uma retrospectiva de 24 anos atrás, é só denúncias. É só atitudes indevidas, é só contradições, mentiras, compreendeu? Ou seja, mal testemunhos. Testemunho é aquilo que a pessoa vê e fica, e passa de pai para filho, de geração para geração. Mas qual é o legado bíblico, né, de conduta, de exemplo, de imitação, que não somente esse presidente, mas como esses pastores deixarão para a posteridade? Eu fico, olha, doutor Miguel, indignado, porque existem alguns pastores antigos, antigos, né, que a gente até tinha um maior respeito, não como pessoa física, mas pela sua história, pelo seu testemunho. Mas quando a gente vê eles lameados, calados, apoiando, compreendeu? Com interesses escusos, contrários, meu irmão, eu acho que todo o histórico que a gente sabia dele é jogado por terra. É negado por esse fruto maligno carnal e nada vai ficar de bem a ser seguido pela posteridade. Vale a pena isso? Se tudo passa, meu amigo. Ô, querido Josué, e além disso, eu digo uma coisa para o senhor. Ele, ao se ausentar da direção, ele não terá o direito de conviver aqui em Pernambuco. Ele vai ter que sair. Porque onde ele passar, o povo vai pegar. Porque só estão perto dele apoiando por causa do poder. Mas a partir do momento que houver um problema, que ele renuncie ou que ele seja impedido, compreendeu? Não jubilado com o tempo. Vamos supor que ele fosse impedido. Ninguém o procuraria, Josué, meu irmão. Agora, Josué, veja como as coisas acontecem. A gente vem falando sobre essa questão do megatemplo há mais de 3 anos. Veja que após esses 3 anos é que a mocidade da igreja está começando a levantar essa questão. Há decepção, Silvio e Josué, com essa direção, pelo tratamento dispensado a presbítero, a diáconos. Chega ao ponto
que é até vergonhoso dizer. Eu vou dizer, mas eu vou só sugerir a frase para que a Google não corte. É o SUI de várias pessoas que entram em depressão e chegam a ceifar a própria vida. Eu tenho relatos de pessoas, Silvio e Josué, que dá vergonha, pessoas que foram excluídos simplesmente por não ter uma condição financeira. Eram aquelas pessoas, diáconos e presbíteros, da antiga, pessoas que não tinham, eram alguns semi-analfabetos, e foram excluídos para dar chance ao pessoal novo que está chegando, que tem dinheiro. Essas pessoas entraram, Josué e Silvio, verdadeira depressão. E não encontraram outro caminho a não ser ceifar a própria vida. A gente tem casos desses que eu fiquei... Para você ter ideia, a que ponto? A gente tem um caso lá de Cabrobó, não, de Floresta, do irmão Nelson. E temos lá de Aliança, né? E tem o outro, isso. Tem Veja, outro. está pipocando em vários lugares. Foi mais grande. Porque, doutor Miguel, o senhor, eu vi naquele testemunho seu aí, com o pastor Eduardo Silva, né, esse grande compositor, instrumento na mão de Deus, Abraços para que ele. está... Olha, pastor Eduardo, que está, vamos dizer assim, né? Não é Ele é um dos maiores, está esquecido, não só esquecido. Ele está repudiado, ele está excluído correta da direção da igreja aqui em Estado de Pernambuco. Aqui em Estado de Pernambuco ele não canta em nenhuma igreja assembleia. E ele tem para mais de 3.000 músicas de belíssimas composições, cantores nacionais e internacionais. Vitorino Silva gravou 16 músicas desse homem. Então, José de Paula, todo mundo. Agora, inclusive eu gravei um vídeo, né, e eu fiquei analisando, né, 5 homens, inclusive eu lhe citei, que estão rejeitados por essa direção. As pessoas podem perguntar, e o que foi que eles fizeram? Nada. Querer a correção, a justiça e a transparência, somente isso. Tornamos-nos inimigos dessa administração. A igreja não conhece esse SUI que tá havendo. Muitos não conhecem. Então, doutor Miguel, esse negócio, a pessoa cedinho, como o senhor deu esse testemunho, o pastor Ângelo, né? O pastor Eduardo Silva, 18 anos integrados na obra, na justiça, promessas de vitórias, de bênção no evangelho, materialmente foram abençoados. E quando chega na idade, não é? A gente não vai buscar reconhecimento, claro, mas de ser respeitado, reconhecido, que a gente olha para trás e diz assim, né, que não tem, como Paulo disse, não tem de que me envergonhar, não 100%, mas alguma coisa ali, e a gente se arrepende, corrigiu, mas olha para trás aí, no fim da jornada, recebe na caixa dos peitos uma recompensa dessa, que a gente sabe que é uma baita de uma injustiça, e o homem desce à sepultura com dores no peito, doente, enfermo, sem entender porque Deus... Aí diz logo assim, né? Porque Deus permitiu isso. Se levar para a condição de que homem é homem e se espera qualquer coisa, a pessoa passa com mais sobriedade. Mas se eles realmente pensarem que esses homens são infalíveis, meu irmão, é uma coisa impossível de se administrar na vida. Ô, reverendo, eu digo até, vou até lançar aqui um desafio para os irmãos da IADP. Quer saber se seu pastor é um homem santo? Critique o erro dele. Critique. Se ele reconhecer que está errado, é um homem santo. Se ele começar a lhe perseguir, já está provando que ele não tem nada de chamada de Deus. Foi amizades que o elevou a tal cargo. Agora, outra coisa, doutor Luiz e reverendo, para concluir minha fala. Ora, se tem um terreno que foi comprado, se tem um povo passando mal em congresso, se tem o dinheiro para construir, se tem a maquete já pronta há muito tempo, o que é que está faltando? Onde está esse recurso? E o projeto foi aprovado. Que a gente sabe que houve, né, a mão do governador para aprovar. Lembro. Um projeto daquele, no lugar daquele, não se aprovaria, não.
Mas Mas aí foi eu aprovado, pergunto, por que não se constrói? onde o povo passando mal? No outro, o senhor lembra que o outro congresso que o filho do senhor Ailton, o Ailton Júnior, ele deixou o povo com fome? Foi. Não vai. Querendo que ser isso? engraçadinho. E querendo. Olha, eles pensam dinheiro, eles dormem dinheiro e acordam dinheiro. Um negócio desse povo é dinheiro. E aproveita, porque, vou dizer um negócio, na situação que eles estão hoje, que Deus tenha misericórdia dele, que eles se arrependam. Que eles se arrependam. Porque uns homens desse, reverendo e doutor Luiz Miguel, se esse povo for para o céu, eu acho que o céu não é coisa boa. Olha, a conclusão a que se chega é essa. Ô Josué, quando tu morrer, eu morrer e o irmão Silvio morrer, a gente vai colocar num caixão alguma gaveta para levar dinheiro? Hein? Esse pessoal, eu fico assim incrível. E a com o nossa pensamento idade, a dele. nossa idade já nos leva Já a leva sempre a- fazer uma a retrospecção para ir retrospectiva. corrigindo o rumo. Outra coisa que a gente esqueceu de falar, além disso, Silvio, tem a rede TV, a rede televisão. De quem é? De quem é? Do pastor Ailton, uma sociedade, uma associação que ele criou para a fachada da. Ele é o presidente vitalício. A Quer igreja dizer, paga- a igreja paga paga- 1 milhão, isso há quase 10 anos atrás. Não, Mais de 10 anos. Mais de 1 milhão de reais mensais. Isso, hoje, deve estar em torno de 3 milhões, 4 sabe milhões. quando foi isso, aquele vídeo? 2010. Vê. Porque ele falava da 13 aquisição anos. do templo e essa aquisição foi em 2012. Ou seja, o povo dá o dízimo paga a rede, que Vai pra pro você. salário dele, pro bolso dele. Veja Assim que é muito coisa bom. absurda. Agora, a igreja tem que tomar esse conhecimento. E muitos não sabem, está assistindo televisão lá, mas você está assistindo televisão, você está pagando, não. Você está pagando ao pastor presidente. E isso aí é uma aberração. Mas Deus vai cobrar. Deus vai. Eu espero que ele, porque eu não consigo ter ódio dele. Eu tenho, na verdade, misericórdia. Eu tenho pena dele. Eu quero que Deus transforme o coração dele, porque eles me oprimiram e eu não sei como não entrei em depressão. Está entendendo, doutor? Mas eu peço que Deus ajude esses homens a chegarem onde eu como fez aquele grande pregador que foi a público, Jimmy Swaggart, que foi a público no ginásio, dizer: eu pequei contra meu Deus, Oh, glória. eu pequei contra minha Esse esposa. é o verdadeiro homem. Aí eu não tenho dúvida da salvação do homem desse. Agora você peca reiteradamente e não tem a hombridade de dizer: gente, eu fiz uma injustiça com tal membro, eu realmente desviei recurso e ajudei a desviar. Eu sou cúmplice, por favor, me perdoe, porque a gente está há pouco tempo. E outra, aí tem que fazer que nem Zaqueu, né? Tem que devolver. Aí seria muito dinheiro. Aí os pobres iam ser atendidos em Pernambuco. A gente está chegando ao final, por conta que o nosso amado Silvio, ele tem um compromisso com a sua esposa, deixou no hospital, tal, para fazer exames, então ele já falou que o seu tempo é limitado. Mas, Josué, foi com grande prazer que eu vi hoje o nosso irmão Silvio Atalaia retornar. Eu acho que vai ser o primeiro passo para o retorno dele, porque, olha, muita gente, viu, Silvio? Segue você nas redes sociais e gosta muito das suas denúncias, das suas colocações. Realmente é um professor, né? É um professor que tem um português polido, sabe muito também de inglês. Então, Quando não quiser denunciar, dê uma mensagem de restauração, revigoramento. O reverendo, Deixa vamos a fazer sua o seguinte, olha, presença. doutor Luiz, vamos fazer o seguinte, deixe as denúncias comigo, o senhor fica fazendo os vídeos. Agora, teve denúncia? Teve. Eu banco, o canal banca, eu boto o dinheiro do combustível, vou para o sertão, onde tiver uma denúncia, e diga: eu tenho provas, eu tenho denúncia, eu tenho provas aqui, pode me chamar. Deixe comigo que eu vou para onde for, não vou cobrar nada. Agora eu quero mostrar, porque ninguém engana todos por todo o tempo, doutor Luiz Miguel, ninguém. Vai chegar um ponto quando realmente esse camarada aí, ele... E o Atalaia vai, que eu fui com ele lá para uma cidadezinha onde o pastor já era idoso,
atropelou um membro da própria igreja. Eu lembro, amigo. Você lembra disso? Eu fui com o Silvio lá. Eu fui lá no Templo Central, eu fui lá e vou. Assim que aconteceu um escândalo, eu vou lá, doutor. Eu vou lá, mantenho uma certa distância e chego lá. Como eu estou dizendo, graças a Deus já vivi bem, graças a Deus vivo bem hoje e pronto, e não tenho medo, minha vida está pautada na palavra de Deus. Eu não só prego, eu tenho respeito da minha congregação, onde eu não assumo, aliás, eu era o presbítero e por conta do meu trabalho eu entreguei. Mas tenho respeito dos meus irmãos e pelos meus irmãos. Que quiserem saber, é só ir na minha congregação. Pergunta quem é lá, o presbítero Silvio, e lá você vai saber. Então, se precisar de denúncia, gente, me chama, o zap 971103864, e eu vou lá sem cobrar um centavo. Agora a gente vai fazer um trabalho mais, digamos assim, mais embasado, não é? E o reverendo aqui fica dando esse suporte juntamente com o nosso advogado. Josué, para a gente encerrar, faz as tuas considerações finais, depois Silvio, para a gente, que ele está com hora marcada. As considerações finais que eu quero fazer para o povo da igreja é que nós não somos inimigos da igreja. Nós não queremos o mal da igreja, não é? O que a gente quer é deixar para a posteridade uma igreja que tenham homens que sirvam de referência. Aí a gente, quando chegar a esse nível, a gente vai poder fazer que nem Paulo. Acabei o bom combate. Como é que é aquela expressão, Paulo? Terminei a carreira e guardei a fé. De outra sorte, doutor Miguel, se Deus nos chamou para isso, para combater, para mostrar, não é só criticar, é querer o realinhamento da igreja com os princípios, né, condizentes com a palavra de Deus. Se essa é a nossa missão, a gente vai cumpri-la, ainda que custe a nossa própria vida. Agora você, Silvio. Bom, gente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer por estar presente aqui, revendo meu nobre advogado, doutor Luiz, meu nobre companheiro Josué, a nossa amiga que está ali dando suporte, Estela. Deus abençoe, Estela. E quero mandar um abraço para meus inscritos, meus seguidores que estão aí. Eu quero dizer para vocês que eu sempre vou estar disponível para as vossas denúncias. Quero mandar um abraço para todos. É aquele mesmo telefone? 971103864. É só dizer, olha, aqui em tal lugar está acontecendo isso, venha porque eu tenho provas. Eu vou lá sem problema nenhum. Agora, eu tenho 2 canais, doutor Luiz, tenho 2 empregos, tenho uma loja da minha esposa para cuidar, aí tem minha família, tem o meu genro que está com aquele problema, aí eu não tenho tempo, tá entendendo, reverendo? Então, mas eu estou bem, olha, graças a Deus com a minha igreja, estou em paz com a minha igreja, não tenho nenhum, eu quero deixar bem claro, eu não tenho nada contra a pessoa do seu Ailton, do seu Simas Dias e do seu Samuel. O que eu tenho contra eles é a atitude que eles tomaram em relação aos desvios de recursos do meu dinheiro. Inclusive, doutor, agora na audiência de conciliação, não foi? Ele pediu para que nós nos reportássemos. Nos retratássemos. Eu vou deixar aqui bem claro uma coisa. Se o senhor devolver os R$12.400 que os senhores desviaram de mim, de dízimos, e se os senhores vierem a público reconhecer os erros que cometeram Samuel, Simas Dias e o pastor Ailton, vierem a público, a gente pode entrar num acordo. Entendeu, Luiz? Entendeu, doutor Luiz? Caso contrário, a gente vai até o fim, porque aí depois a sociedade vai ver quem é quem. Muito obrigado, gente. Eu agradeço aqui a companhia dessas 2 bênçãos na minha vida. Muito obrigado. Pessoal, eu só tenho que agradecer pela vida dos dois e também de outras pessoas que denunciam. E muitas pessoas ficam, assim, preocupadas com o Josué, com o Silvio, comigo e outras pessoas, temendo por nossas vidas. Eu tenho a dizer o seguinte: eu fui chamado para isso e só termino morto. Só termino morto. Quem quiser calar minha voz, vai calar, que eu sou já um idoso, vai calar através da morte. Mas
não vai poder calar todo mundo. Está entendendo? Não é fazendo esse tipo de coisa que vai evitar que hajam várias e várias e várias denúncias. Eu já sou idoso, e Josué também, e Silvio, mas tem uma geração jovem aí que vai continuar denunciando essas coisas erradas, vai continuar dizendo que há erro, há coisas erradas, há desvios, que é necessário se colocar ao conhecimento da igreja, porque a igreja está sendo enganada, certo? Algumas pessoas descobrem isso depois de 30, 40, 50 anos lá servindo e agora descobrem, poxa, eu fui enganado esse tempo todo com mentiras, porque na verdade é um teatro. Josué, não tenho dúvida. Essas pessoas encenam uma peça. São atores. São atores. E qual a finalidade? É dinheiro, Josué. Aquela pregação bonita é só dinheiro. Eles só pensam em dinheiro, como o Silvio falou. É só dinheiro, Silvio. Não tem outra explicação. A gente vê salários exorbitantes, a gente vê compra de fazenda, compra de televisão. E aí? Viagens para a Quem Europa. mantém esse luxo todo, essa riqueza, são membros pobres que ganham salários mínimos e outra coisa, idosos. Os idosos da igreja, a gente viu aí recentemente um áudio em que o pessoal corre atrás dos idosos, os idosos é que sustentam a obra. Então, infelizmente, pessoal, a gente vai continuar, além, logicamente, das denúncias dessa parte, não só da Assembleia de Deus, de outros segmentos também, vindo denúncia, a gente vai falar. E também, eu só não faço aqui essas denúncias, também eu convido pessoas da sociedade, eu convido advogados, eu convido pessoas de toda sorte de segmento, não só o segmento evangélico, mas o meu trabalho é esse, de informação. Então eu quero agradecer imensamente a vocês e ao pessoal do canal, que nós estamos retomando o canal novamente, que eu passei também um tempo ausente, mas estou retomando com nova etapa da minha vida. Agradecido a todos os que estão inscritos no canal, dê o legal para que o canal cresça e agradeço imensamente.